Você pode se assentar e abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Graças a Deus. A Bíblia fala desse homem eunuco, funcionário do palácio, um funcionário graduado. Ele era um administrador do palácio, um alto funcionário, homem de confiança da rainha da Etiópia. Candace não era nome, era título, assim como Faraó não era nome, título. Candace era um título que a rainha da Etiópia tinha sobre si. Esse homem então era funcionário da rainha, um escravo que se tornou uma pessoa ilustre, um homem de poder, um homem de riqueza, de prestígio. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era eunuco. Não diz o nome dele, mas faz questão de dizer que ele era eunuco. E pergunto para você, por que era tão importante saber que ele era um eunuco? E que ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus? E que ele tinha um pedaço da Bíblia que ele não conseguia entender. Lia, mas não entendia. Eu não sei se você já tentou ler a Bíblia e não consegue entender nada. Tem pessoas que têm Bíblia, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas que nem se esforçam muito para ler porque acham que não entendem nada. Sabe por que você não entende a Bíblia? Porque tem que ter a chave para entender a Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado: você já tem a chave? Chave é o código. Você tem que ter um código para entender a Bíblia. O código se chama Jesus Cristo. Todas as páginas da Bíblia, todas as páginas, todos os capítulos, todos os livros, eles se explicam quando você conhece Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a chave para você entender a Bíblia se chama Jesus Cristo. Então aquele homem tinha lá um pedaço da Bíblia, um dos livros mais importantes da Bíblia, era o livro do profeta Isaías. Ele estava até lendo quando Filipe chegou, mas ele não entendia, porque ele não conhecia ainda Jesus. Você, se não entende ainda nada da Bíblia, é porque você ainda não tem a chave, mas vai ter a partir de hoje. E tendo Jesus Cristo como essa chave, você vai compreender a revelação de Deus cada dia mais. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Porque era tão importante, mais importante do que o nome dele, porque era importante saber que ele era eunuco. O que é um eunuco? Eunuco significa um escravo que foi castrado. Ele era eunuco porque ele não tinha testículos. Muito provavelmente quando ele era criança, foram cortados os seus testículos. E ele foi preparado. Essa foi uma das prerrogativas, uma das condições para que ele pudesse ser um escravo de elite.
Ele nunca poderia gerar um filho, obviamente. Faltariam hormônios masculinos. Aposto com você que ele falava muito fino. Você sabe que, não muito tempo atrás, no século XX mesmo, meninos eram castrados na Europa, para que a voz deles ficasse uma voz feminina, uma voz fina, para que eles pudessem pegar certos tons, para eles cantarem óperas, músicas clássicas. Já ouviu falar isso? Tem filmes sobre isso. Os castratos, eunucos. Então a Bíblia diz, não diz o nome dele. Daqui a pouco eu falo para você o nome dele. Mas faz questão de chamar ele de eunuco todo momento. Ele não tinha orgulho por ser eunuco. Ele não tinha orgulho por não poder se casar, por não poder ter um filho. Mas a Bíblia faz questão de ficar chamando ele de eunuco. Será que lá no céu o eunuco vai pegar Lucas e vai dizer assim: ô amigo, qual o seu problema comigo? Você contou minha história e omitiu meu nome e ficou me chamando de eunuco o tempo inteiro? Você quereria ir tirar satisfação de Lucas se você fosse o eunuco? Eu quereria. Pegaria a Bíblia, levaria a lei e dizia: qual o seu problema comigo? Fica lembrando do meu passado? O seu nome aparece na Bíblia e o meu não, só eunuco. E aí Lucas iria explicar: é por causa da revelação que tem nisso. Para que a revelação seja mais poderosa, o Espírito Santo fez com que eu só chamasse você de eunuco. Aí você teria que dizer: ah, então entendi. Mas não chame mais não, agora me chame pelo meu nome. Hein? Aquele homem foi da Etiópia até Jerusalém para prestar culto. Quantos quilômetros você andou hoje para chegar aqui no culto? Quem andou mais de 20 quilômetros? Quem percorreu mais de 20 quilômetros de carro para chegar aqui? Ou eu de ônibus para chegar aqui? Quem mora mais de 20 quilômetros daqui? Mais de 20. Temos aqui algumas pessoas. Quem mora mais de 30 quilômetros daqui? Mais de 30. O Isaac é o que mora mais longe. Você também mora... Onde você mora, Rafael? Sumaré. Ok. O Isaac mora em Hortolândia, quase divisa com Montemor. Isso aí. 30 quilômetros é muito. Da minha casa no Recanto Vida Nova, onde eu estive agora há pouco, ministrando, 25 quilômetros. Eu levo meia hora de carro. Eu acho longe. E eu pego 3 semáforos, depois só estrada. E são 25 quilômetros. Eu acho um pouco longe. Mas aquele homem foi da Etiópia até Jerusalém. Que distância? Você sabe de cor quanto é a distância da Etiópia até Jerusalém? Onde fica a Etiópia? Na África. Pois olha, irmãos, a capital da Etiópia se chama Addis Abeba. Pois eu fui no Google e coloquei lá qual a distância de Addis Abeba até Jerusalém. Pois você pode confirmar, confirma no seu... A distância é de 2.558 quilômetros. 2.550 quilômetros, 2.550 quilômetros. E aquele homem foi de quê? De carruagem. E ele estava fazendo um caminho, uma rota terrestre. Se ele fosse fazer uma rota marítima, ele não estaria indo para Gaza, ele estaria indo para Eilat, para o Golfo de Aqaba, para de lá pegar um navio pelo Mar Vermelho e poderia chegar no país dele pelo mar. Mas ele teria que ir na direção contrária. Ele estava fazendo uma rota terrestre, 2.558 quilômetros, é mais do que daqui em Fortaleza. Nós temos agora uma igreja na nossa cobertura em Fortaleza. Eu não tenho coragem de ir de carro. O meu carro é motor 2.0, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica.
E eu não tenho coragem de ir de carro daqui para Fortaleza, que é um pouco mais perto do que de Addis Abeba para Jerusalém. Porque 2.300 e tantos quilômetros daqui em Fortaleza, eu levaria, meu Deus do céu, quantos dias dirigindo? E aquele homem estava andando de carruagem, uma carroça puxada por cavalos. E ele fez todo esse esforço porque ele queria adorar a Deus. Mesmo ele lendo a Bíblia e não entendendo, mas aquele homem tinha sede de Deus. 2.558 quilômetros. Sai da Etiópia, atravessa a Eritreia, atravessa o Sudão, atravessa o Egito, chega então no Sinai, chega na terra dos filisteus, entra em Israel. 2.558 quilômetros. Ele foi e agora ele voltava. Agora quer saber de uma coisa? Quando este homem chegou em Jerusalém, ele não pôde entrar no templo. Ele não era autorizado a passar da porta, porque no judaísmo não se tinha lugar para um eunuco. A lei, se você quer conferir em Deuteronômio 23:1, Deuteronômio 23:1 diz muito claramente: um eunuco não pode se sentar na Assembleia do povo de Deus. Na Assembleia de Deus, daquele tempo. Você sabe como o judaísmo, o que o judaísmo podia fazer por um eunuco? Você sabe que um etíope podia se tornar judeu. Se ele tivesse fé, ele seria chamado de prosélito. Prosélito. Mas se ele fosse eunuco, se ele não tivesse os testículos, ele seria chamado prosélito da porta. Esse era o termo, prosélito da porta. Significa que ele não poderia passar pela porta do templo, só do lado de fora. O máximo que ele podia fazer é chegar perto da porta. Para o judaísmo não havia lugar para um homem assim. Mesmo ele sendo uma pessoa ilustre, mesmo sendo ele uma pessoa sedenta por Deus, mesmo tendo percorrido uma distância tão grande, mesmo tendo se esforçado tanto, o máximo era chegar na porta. Não havia lugar na aliança com Deus de Moisés para um homem eunuco. Então ele, olha, a Bíblia não diz, mas eu imagino esse homem voltando um tanto frustrado, dizendo: eu queria tanto ter entrado, eu queria tanto tomar aquele banho no mikvá e me purificar e entrar e adorar o meu Deus. Eu queria tanto poder ouvir, eu queria tanto chegar perto daquela menorá, eu queria tanto chegar perto do altar, eu queria tanto poder levar minha oferta, mas não há lugar para mim, porque eu sou da porta para lá, eu sou um desafortunado. E aí ele pegava ainda o livro do profeta Isaías e lia e dizia: meu Deus, eu não entendo bolhufas disso, eu não presto para nada mesmo. Com a sua voz fininha ele dizia: eu não presto para nada mesmo. Eu não consigo, eu tenho muitos hormônios, então tentei falar fino, não consegui. Eu não presto para nada mesmo. Então ele devia estar voltando triste. Ele estava voltando triste. Será que você já pensou alguma vez que não tem lugar para você no projeto de Deus? Que para você não tem jeito? Que para você não tem jeito? Que para você não tem lugar? Que a igreja não tem lugar para você? Que Deus nunca vai usar a sua vida? Que igreja é lugar para gente boa e que você não presta, por isso não tem lugar para você?
Será que alguma vez passou pela sua cabeça que você merece muito menos do que os outros? Que você não merece o que os outros têm? Que o tratamento de Deus para você será um tratamento diferente porque você merece menos? Será que em algum momento você achou que Deus tivesse menos cuidado e menos atenção para com você? Então aquele homem estava voltando e ele não estava voltando feliz. O sentimento era de frustração. Eu queria tanto me aproximar desse Deus, mas eu não posso passar da porta. Há uma barreira por conta de uma condição miserável que me foi imposta. Mas Deus decide levantar um homem chamado Filipe. O Senhor manda um anjo e diz para Filipe: eu quero você lá no caminho do deserto que vai de Jerusalém até Gaza, aquele caminho que atravessa aquele deserto, eu quero você lá. E o Senhor move Filipe para lá. E quando Filipe chega no lugar que Deus havia mandado ele ir, Deus mostra para ele a carruagem, e Deus diz para ele: se aproxime daquela carruagem. E meu Deus do céu, Filipe corre. E ele corre e emparelha com a carruagem. Que poder é esse que Deus dá para uma pessoa fazer a obra dele? Que capacidade é essa que o Espírito Santo de Deus dá para os homens servirem? Como que um homem normal, não sei qual era a idade de Filipe, a Bíblia fala que ele tinha um tanto de filhas e que suas filhas eram profetisas. Filipe não era um garoto, não era um adolescente cheio de vigor, ele já tinha filhos que já eram filhas que eram profetisas. Era um homem graduado na igreja, pois o Senhor faz ele correr na velocidade da carruagem. E ele corre a ponto dele ouvir o homem da voz fina lendo o texto bíblico. E ele corre paralelo e diz para o homem: você está entendendo o que você está lendo? E a carruagem avançando, e o homem responde para ele: eu não estou entendendo e eu não tenho quem me explique. E ele diz: eu posso te explicar. Porque Deus me fez chegar até aqui porque quer te dar a explicação disso. Então sobe para cá. E Filipe sobe. Quando você se deixa usar por Deus, Deus tem todo o interesse em usar a sua vida. E se você deixar Deus usar a sua vida, Deus poderá fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Não foi a primeira vez que Deus fez alguém correr tanto quanto o cavalo. Já houve uma vez em que Deus fez um profeta correr mais do que os cavalos do rei. O rei Acabe, você sabe que rei não devia montar pangaré. Rei tinha que montar cavalo bom. Pois houve um dia quando o profeta Elias correu mais do que o cavalo do rei Acabe. Chegou primeiro. E houve um dia quando Deus falou para Jeremias que era do interesse de Deus fazê-lo correr mais do que os cavalos. Se você se sente cansado correndo com homens, como vai ser quando você tiver que correr com cavalos? Pois tem coisas que Deus quer que você faça depressa. Pois tem coisas que Deus quer que você faça rápido. Por vezes tem coisas que Deus quer fazer de hoje para amanhã. Tem coisas que Deus quer que você faça ainda esta semana. E você tem que se soltar nas mãos dele e deixar ele te mover. Na velocidade, na cadência, no ritmo do interesse dele. Amém ou não amém? O Senhor me quer ministrando para aquele homem? Pois eis-me aqui. O Senhor me quer correndo com aqueles cavalos? Pois eis-me aqui. E ele foi. E Deus o usou. E quer saber? Ele ministrou. Ele batizou o etíope. Fez tudo o que precisava. E a Bíblia diz no texto que você tem aí. Olha o verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o quê? Arrebatou Filipe repentinamente. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha a continuação do texto. O eunuco não o viu mais, mas cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Diga, apareceu em Azoto. E a Bíblia diz: e indo ele para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. O que é isso, meu Deus? Você percebeu aí? Isso é coisa de ficção científica.
Só em filme de ficção científica você vê uma pessoa que está aqui, ela desaparece e aparece em outro lugar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Deus arrebatou Filipe corporeamente. O corpo dele estava num lugar e Deus o moveu completamente, o seu corpo, para uma cidade de quilômetros de distância. Ele não precisou se locomover fisicamente. Deus o transportou, porque Deus tem pressa de algumas coisas. Deus podia ter dito, eu vou mandar alguém te dar carona. Mas Deus queria com urgência que ele estivesse em Azoto. Por isso Deus o transportou. Ficção científica no século I. Teletransporte. Coisa que nenhum homem é capaz de fazer ainda, só em filme de ficção científica bobo. Pois Deus fez no primeiro século. Filipe desapareceu da frente do etíope. E foi aparecer lá, porque ele tinha que pregar a palavra do Senhor. Não podia faltar no compromisso assumido. Quando você se deixa usar por Deus, pois Deus é responsável por te mover, é responsável por te encaminhar, é responsável por te dirigir. Deus pode fazer coisas tremendas através da vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Deus precisa de muitos Filipes hoje em dia. Deus quer usar homens e mulheres como usou Filipe no primeiro século. Há pessoas clamando por Deus, há pessoas tentando encontrar Deus, e são os Filipes que Deus usa para encaminhar essas pessoas, para entregar a chave, que é Jesus Cristo, para as vidas dessas pessoas. Quando você se dispõe a ser usado por Deus, Ele então te move e te capacita. Amém ou não amém? Que você, irmão, se entregue para Deus e deixe Ele usar você como Ele usou Filipe. Amém? Você é chamado a ser um evangelista nesse século 21, nesse Brasil tão carente. Amém ou não amém? Deixe Deus usar você. Amém? E não limite o poder de Deus na sua vida. O Deus que é poderoso para fazer um homem correr tanto quanto cavalos. O Deus que é poderoso para fazer um homem sair daqui e aparecer na outra cidade, num piscar de olhos. Não é poderoso para fazer você ter uma célula? Para fazer você cuidar de uma célula? Para fazer você ter uma equipe de discípulos? Para fazer você ter uma geração de discípulos? O que Filipe tinha que você não tem? Se tem alguma diferença entre você e Filipe, é porque Filipe se deixou usar. Se entregue a Deus também. Deixe Deus usar a sua vida. Amém ou não amém? Diga para o Senhor, diga, meu Deus, pode usar a minha vida, como o Senhor usou a de Filipe. Eu me disponho, eis-me aqui. Diga para o Senhor, eu não limito o poder do Senhor na minha vida. O que o Senhor quiser, pode fazer de mim, em nome de Jesus. Amém? Veja que Filipe não escolheu, foi Deus quem lhe deu a missão. Vá, e ele foi. Tirou ele do lugar, levou para o outro, e ele se deixou mover. Deixe Deus usar você também. Amém? Deus moveu esse evangelista, porque ele viu naquele etíope, que aquele homem tinha um coração sedento por ele. Em 2 Crônicas 16, verso 9, a Bíblia diz, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Deus tem a intenção de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é íntegro. Sim, mas Deus perderia tempo com um eunuco? Deus perderia tempo com um prosélito da porta? Deus perderia tempo com um homem frustrado? Deus perderia tempo com um homem que não entendia nada da palavra? Deus viu que aquele homem tinha coração inteiro. Deus procura pessoas cujo coração é íntegro, para mostrar a essas pessoas o seu poder. Deus quer se mostrar forte nas vidas de quem tem coração íntegro. Coração íntegro significa aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Põe a mão no seu coração aí e diga para Deus, meu Deus, o meu coração é íntegro, é inteiro, voltado para o Senhor. Eu te busco de todo o meu coração. Diga para Deus, no meu coração
Não tem ninguém usurpando o teu lugar. Todo o meu coração é teu. Amém? Pois a Bíblia diz, Deus procura em toda a terra pessoas que tenham esse coração íntegro, e Ele quer mostrar o poder dele sobre essas pessoas. E lá estava um homem, eunuco, impedido de entrar por conta de um mandamento que prescrevia: homens eunucos não podem fazer parte da assembleia. Mas Deus manda aquele evangelista correndo numa unção poderosa, e o homem então ministra a palavra. Ele está lendo Isaías, falando, o texto de Isaías fala de Jesus Cristo, Isaías 53, 32 e 33, era o texto que aquele homem estava lendo. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a sua boca, mas na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. O que significa isso, meu Deus? Filipe disse, isso significa que você não podia entrar no templo, porque você tinha um impedimento legal, um impedimento da lei, mas Jesus cumpriu a justiça. Jesus Cristo, o Messias, Ele é esse cordeiro que aceitou mudo, calado, ser um sacrifício em seu favor. Jesus Cristo pagou o preço para que você não seja mais maldito. Através de Jesus Cristo há uma porta aberta pela qual você pode se apresentar a Deus. Foi sobre isso que o eunuco ouviu naquela viagem. Jesus Cristo é a porta. Não deixaram você entrar pela porta do templo, mas eu venho falar para você que há uma outra porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. Você não entende o texto porque você ainda não conhece essa porta. Essa porta é poderosa, e por ela entram todos os malditos, transformados pelo poder dele. Se você entregar sua vida a Jesus, eunuco, você não terá mais maldição, você não terá mais impedimento, porque o sangue que Ele derramou na cruz te torna bendito. Por isso que aquele homem diz: então eu quero me batizar, porque lá em Jerusalém eles disseram que eu não posso descer no Miquivá, me negaram água para me purificar, porque disseram que a minha sujeira não pode ser tirada. E Filipe então disse para ele: a sua sujeira não é tirada com água, a sua sujeira é tirada com o sangue de um Cordeiro Santo. E você pode sim ser batizado, se você crê no Cordeiro Santo. E ele disse: eu creio, Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Então foi batizado, missão cumprida. Filipe é arrebatado. E a Bíblia diz, e o eunuco sai dali todo alegre, feliz. Não estava mais frustrado. Ele encontrou uma porta por onde ele passou. Ele não estava mais barrado na porta. Agora ele podia chegar no altar. Ele podia chegar no trono. Amém ou não amém? Que Deus lindo. Jesus Cristo, Ele é essa porta pela qual o eunuco entrou e pela qual você pode entrar também. Amém? Se você também era impedido, se havia uma maldição na sua vida, um passado maldito, pois através de Jesus Cristo, isso é quebrado da sua vida. Você nasce de novo, você começa de novo, você é purificado pelo sangue, e você entra e pode se reportar diretamente a Deus. Isso é lindo demais. Aquilo foi uma bomba atômica na vida daquele eunuco. Uma bomba atômica. Ele não era mais a mesma pessoa. O que dizem dele? Se você for pesquisar sobre a vida desse homem, o nome dele, Eusébio, um escritor antigo da igreja, registrou que ele se chamava Índice, quase índice, e que esse homem tornou-se um pregador. Pregou na Etiópia, pregou na Arábia, pregou na região do Mar Vermelho, e só parou de pregar quando foi martirizado. Viveu o resto da vida dele como pregador. Consta que a Etiópia se tornou pequena para ouvir a pregação daquele homem. E consta
que Deus usou aquele etíope para cumprir uma profecia que fora feita 1000 anos antes. Em Salmo 68, 31, 1000 anos antes do etíope descobrir a porta da salvação, que é Jesus Cristo. A profecia diz o seguinte: e a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. E a Etiópia corra para o Deus de Israel com as mãos cheias de ofertas, com as mãos cheias de valor, com as mãos cheias de honra. E a Etiópia não vai ser barrada na porta, vai correr para Deus. 1000 anos antes, o Senhor estava dizendo de alguém levando a Etiópia a entrar por essa porta. E os cristãos primitivos viram que Deus salvou aquele homem maldito, para que através dele essa profecia se cumprisse. E se cumpriu, até hoje tem igreja na Etiópia. A gente já pensou em ir lá. Qualquer dia desse a gente vai lá. Porque tem uma aviação, a aviação etíope leva a gente para Israel, faz escala na capital da Etiópia. Qualquer dia desse a gente vai lá. Ele ganhou a Etiópia. Até hoje tem crentes lá. Meu Deus, quanta coisa linda Deus pode fazer da sua vida e através da sua vida. Amém? Se você achou que não tinha lugar para você, por conta da sua história, do seu passado, esse homem, esse eunuco, é a prova de que se você entrega teu coração inteiro para Deus, Deus te redime, através de Jesus Cristo te salva e te insere no projeto dele. Amém? Deus incluiu aquele homem no plano. Achava ele, o máximo que Deus pode me dar é ser um prosélito da porta, um judeu de terceira categoria. Deus surpreendeu ele, dizendo: eu quero te dar muito mais que isso. Quero te dar livre acesso ao meu trono, como dá também para nós, e quero fazer de você um pregador. Que coisa tremenda. Por isso aquele homem saiu dali muito feliz. Amém? Pois hoje é dia de você também. Se você já é crente, você se tornar um Filipe. Se você ainda não é, fazer o que o etíope fez. Tendo a chance, ele entregou sua vida para Jesus. Quantos entenderam? Então fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.